Ei, meus amores, tudo bom com vocês? Tava com saudade. Pois é. Voltando aqui hoje pra gente poder dar continuidade à nossa explanação sobre os direitos humanos, né? Nós já gravamos um vídeo aí onde dissemos sobre o conceito de direitos humanos, quem é a vítima da violação dos direitos humanos, diferença entre direitos humanos, direitos fundamentais, direitos do homem, fundamento e conteúdo dos direitos humanos, características. Hoje a gente vai falar sobre a responsabilidade internacional do Estado e o sistema de proteção. E antes de começar, eu gostaria de pedir a vocês, assim como faço todas as vezes, e como eu sempre digo, né, que no começo tudo é muito difícil e a gente precisa aí de um empurrãozinho, um incentivo, porque, como sempre digo, nós não somos ilhas, nós não somos feitos sozinhos. Então, ajudar o próximo não significa que não seremos ajudados também. O fato de eu estar aqui disponibilizando meu tempo, meu conhecimento, que eu busco diariamente, tá estudando, me trazendo assim um diferencial dos demais, né? Tá sempre me atualizando para vocês, por vocês. Então, por isso eu peço aí para vocês que deixem um like, tá? Que me sigam, que comentem, deixem críticas, tá? Se tá bom, qual matéria que vocês querem, manda por e-mail, tá? Também tá lá disponível lá no nosso link ali, é o drmmartinseries@gmail.com, que eu vou estar ali à disposição para vocês. Por isso eu peço aí, deixa o like, inscrevam no canal, salvem, ativem as notificações, comentem, nos ajudem lá para a gente poder estar espalhando cada vez mais conhecimento para vocês, tá bom? Desde já eu te agradeço a todos vocês que estão aí, Deus os abençoe. Vamos começar? Vamos falar sobre a responsabilidade internacional do Estado. No plano dos instrumentos regionais, por exemplo, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, não há responsabilização direta do indivíduo, tá? Que violem os direitos humanos. Somente no plano global, ONU, né, perante o Tribunal Penal Internacional, haverá responsabilização do indivíduo. Somente em casos de crimes previstos no Estatuto da Roma. Quais são eles? Genocídio, crime contra a paz, crime de guerra, crime contra a humanidade e agressão. Nesses casos, haverá responsabilização da pessoa física. Exemplo, chefe do Estado que autorizou o genocídio. Tá? Fala-se aqui em tribunal permanente. A ONU também trabalha com o tribunal ad hoc, tipo o tribunal de Ruanda, tá? De 93 e 94, todo mundo aí sabe da história de Ruanda, né? Veja, se fala em réus, indivíduos vão direto à corte como réus, tá? Como autor, os indivíduos podem ir até as cortes regionais. No caso do Sistema Regional Interamericano, irá o quê? Representado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como substituto processual, em nome próprio, defendendo interesses de terceiro. Diferente do sistema europeu, que o indivíduo no sistema europeu ele pode ingressar diretamente, tá? O Estado ele é sempre réu, ele é sempre demandado, tá bom, gente? Não se esqueçam disso. Os tribunais regionais, eles não são tribunais penais, tá? Eles não revêem penas, eles são tribunais cíveis. Portanto, responsabiliza-se o Estado, levando a causa do Estado para a jurisdição internacional. Leva-se o problema interno ao âmbito internacional. Estão entendendo? Então, assim, primeiramente, tem isso no âmbito interno, tá? Tenta-se ali lograr isso na demanda contra o Estado. Qualquer cidadão pode processar o Estado, todos nós sabemos disso, né? Sentindo-se prejudicado por violação de alguma norma que foi descumprida por estes entes que compõem o Estado, União, Estado, Distrito Federal, município, por exemplo, aí sim, esgotados os recursos internos, é que se abrem as portas da jurisdição internacional. Já no âmbito regional interamericano, deve-se passar pelo crivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá, gente? Como é que é feito esse processo? Recebe-se a denúncia do cidadão, dá processamento a essa queixa do cidadão, chama-se o Estado para tentar uma solução amigável, apenas não existindo resposta ou solução amigável pelo Estado, sendo este parte da Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Fiquem atentos a isso, gente. Se já tiver aceitado a competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a comissão demandará o Estado perante a Corte Interamericana. Por que eu estou dizendo isso? Que ao ratificar a convenção, o Estado ele não é obrigado a aceitar a competência contenciosa, porque sabemos que a Corte ela tem competência contenciosa e consultiva, né? Ingressa-se diretamente na consultiva, mas a contenciosa tem que ser aceita, tá? O Brasil, por exemplo, ele ratificou a convenção em 1992, no governo Fernando Collor.
De 92 a 98, o Brasil aceitou a competência consultiva, não controlando a convencionalidade, apenas aferindo. Aceitou a competência contenciosa, sabe quando? Em 98, com a DL 98. A competência contenciosa contra a convencionalidade, tá? Então, vamos lá. Se a comissão disser que o caso não será passível de submissão para a corte, não há recurso contra essa decisão, tá? Denegatória, ela é soberana. Enviando o caso para a corte, será feito o processo civil que nós já conhecemos aí, só que será um processo civil internacional. Ação de responsabilidade contra o Estado perante a corte. A corte chamará o Estado para uma audiência pública, gente. É exatamente como a gente está acostumado aqui no processo civil, tá? Não tem muita diferença nesse aspecto. O representante do Estado irá alegar os motivos, bem como o representante da vítima se manifestará. A corte emite uma sentença, essa sentença é irrecorrível, tá? A sentença vale como título executivo para execução no país. Lembre-se que a doutrina majoritária defende a Convenção Americana, que ela possui nível constitucional. Tá? A doutrina majoritária entende que a Convenção Americana possui nível constitucional. Já o STF entende ser supralegal ou infraconstitucional. Então, mais uma vez, doutrina majoritária defende que a Convenção Americana possui nível constitucional. O STF entende ser supralegal e infraconstitucional. Tá bom? Isso é o que a gente tinha que falar sobre responsabilidade, muito fácil, muito tranquilo. Tenho certeza que todo mundo aí entendeu. Agora a gente vai falar sobre o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, tá? A proteção dos direitos humanos ela é sistêmica, ou seja, ela é um sistema internacional de proteção. É plurimo, tá? Há vários tipos de sistema dentro do grande sistema internacional de proteção. E há também um sistema interno de proteção, um sistema nacional de proteção dos direitos humanos, que é a ONU. Não há um subsistema de proteção nacional. O sistema internacional é dividido em sistema global de proteção e sistema regional de proteção. Sistema global seria o sistema da ONU. Sistema regional, sistema europeu, sistema interamericano, sistema africano, tá? E há outras divisões, que são os instrumentos gerais, genéricos de proteção e instrumentos específicos de proteção, grupos vulneráveis, por exemplo. Vamos falar um pouquinho do sistema da ONU, tá? O onusiano. Gente, isso é muito tranquilo, tá? Inicia-se com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, tá? Não confundir com a ONU, com a Carta da ONU, que é de 1945, a gente está falando aqui de Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é 1948, e chega à sua maturidade nos pactos de 1966, tá? Quais foram esses? Pacto Internacional, anota aí, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, tá? Trata-se aí do Pacto Global. A Carta Internacional dos Direitos Humanos é o sistema completo. Ela é a junção da Carta das Nações Unidas, mais a Declaração, tá? do ano de 1948 e mais os 2 pactos de Nova York. Há 3 precedentes do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. Quais são eles? Direito humanitário, é óbvio, né? Liga das Nações. Gente, a Liga das Nações foi uma sociedade de nações instituída pós-Primeira Guerra, tá? Ela antecedeu a ONU. E a Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, tá? Vamos falar um pouquinho do direito humanitário. Direito da guerra. A gente está falando de direito da guerra, dentro de uma guerra já corrente, tá? A gente não está falando de direito à guerra, direito a fazer guerra. Até na guerra, há princípios mínimos éticos que devem ser observados, tá? Nas relações internacionais. Exemplo, não causar qualquer violação de direitos de militares postos fora de combate, náufragos, feridos, mulheres, crianças, prisioneiros, dentre outros. Então, são direitos, não existe, como eu disse antes, direito de fazer guerra. É ilícito o uso de forças armadas nas relações internacionais. Existe o direito da guerra, ou o direito na guerra. Os estados perceberam que há direitos acima do seu domínio reservado, da sua jurisdição, da sua soberania. Direito humanitário, então, ele é uma espécie de direito humano. Convenção de Genebra sobre o Direito Humano, por exemplo. Comitê Internacional da Cruz Vermelha, por exemplo, tá? Tem uma grande relevância nessa seara humanitária. Agora vamos falar do segundo, que é a Liga das Nações, como eu disse, uma instituição antecessora à ONU. Ela teve um papel fundamental de mostrar que os estados aceitariam a tese segundo a qual há princípios que devem ser seguidos para além da sua soberania interna. O que aconteceu pós-Primeira Guerra? Foi feita a Liga das Nações com a intenção de não ter a Segunda Guerra Mundial, só que aconteceu, não funcionou, houve a Segunda Guerra, por isso que ela antecedeu a ONU. A gente diz, ela foi extirpada ali, desfeita a Liga das Nações e foi instituída então a ONU.
ela buscava impedir a eclosão do segundo conflito armado, né, como eu disse, da Segunda Guerra, acabou por ocorrer. Sua tentativa de proteção ela é considerada como de segundo grande precedente no processo de internacionalização dos direitos humanos. Foi, assim, importantíssimo a existência da Liga das Nações à época, tá? Agora, falando do terceiro, da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, nos precedentes ditos acima, tanto o direito humanitário quanto a Liga das Nações, a gente não conseguia visualizar quem era o sujeito protegido, né? Você vai falar de quem é protegido dentro do direito humanitário, quem é protegido dentro do direito, dentro de uma guerra. Na OIT, não. Na OIT se caracteriza o sujeito protegido, tá? Trata-se de categoria dos trabalhadores. Torna-se visualizável o sujeito da proteção dos direitos, que eram os trabalhadores das minas de carvão, trabalhador infantil, trabalhadora gestante, dentre outros. Em 1919, o catálogo de normas passou a ser ampliado pelas convenções da OIT. Tá? Ampliou-se o catálogo de normas internas. Com isso, passou-se a limitar a soberania em prol dos direitos humanos. Olha, tem tudo a ver o direito do trabalhador com os direitos humanos, é óbvio, né, gente? Não há dentro dessa estrutura onusiana da ONU um tribunal, olha só, não há dentro da estrutura onusiana um Tribunal Internacional de Direitos Humanos. Nessa questão, há o seguinte, há o Tribunal Penal Internacional, tá? Se trata de tribunal penal, pune-se o chefe do Estado, por exemplo, que gera indenização para o cidadão em caso de violação de seus direitos pelo Estado, como ocorre no âmbito regional. Só que até diz que somente há um tribunal penal no mundo, e ele é global. Não há um tribunal penal, regional, tá? Então, atente-se a isso, tá, gente? Não há Tribunal Geral de Proteção dos Direitos Humanos na ONU. Há tribunais regionais de direitos humanos nos sistemas regionais. Existe um tribunal para estados, que resolve contendas entre os estados que aceitam sua jurisdição. Então, assim, a priori, não há um tribunal feito para tratar de assuntos de direitos humanos entre dois estados, por exemplo. Foi feito para tratar de assuntos alheios a essa temática. Trata-se da Corte Internacional de Justiça, que é a famosa CIJ, o Tribunal de Haia. Exemplo, questões de fronteiras previstas em tratados e violados por um Estado, essas seriam as competências da nossa Corte Internacional de Justiça. Atende-se que cada vez mais a Corte Internacional de Justiça tem se manifestado e julgado com base em tratados de direitos humanos, isso é fato, né, gente? Hoje tudo gira em torno de direitos humanos, não seria diferente aí nas tratativas da Corte Internacional de Justiça. Já houve caso julgando com base na Convenção de Prevenção e Repressão de Crime de Genocídio. Já houve caso que a Corte aplicou outros tratados de direitos humanos nas contendas entre os estados. Veja, sempre são contendas entre estados. O cidadão pode até ser protegido, mas indiretamente, tá? Exemplo, o caso Ferrini, né? Que é aquele italiano. Ele é um exemplo clássico disso. Os estados, eles possuem imunidade à jurisdição penal em território de outrem. Olha que interessante. Os estados, eles possuem, prestem atenção, imunidade à jurisdição penal em território de outrem. Imunidade em questão que não envolve a mera administração, tá? A CIJ, né, que é a Corte Internacional de Justiça, ela não aceitou a tese segundo a qual a imunidade de jurisdição de um estado pode ser mitigada ou pode ser reduzida quando envolver questão relativa a direitos humanos, tá? Ela não concordou com isso. Ainda assim, não afasta o fato de que a Corte Internacional de Justiça vem julgando com base em tratados de direitos humanos. Diante dessa ausência de um tribunal de direitos humanos no âmbito da ONU, não podemos dizer que, né, nós podemos dizer que não há sentença que condene os estados a indenizações nessa seara. Nesse âmbito, os comitês dos direitos humanos da ONU emitem recomendações para os estados, tá? E os comitês de tratados condenam os estados. Atende que os estados, eles não quiserem cumprir, se eles não quiserem essa recomendação, não há maior externalidade, tá, gente? E vamos falar um pouquinho agora, estou falando bem rapidinho aqui, porque é um assunto muito basicão, assim, fácil de entender. Vocês vão aí botando no fonezinho aí, vão copiando, e esse fica um material super bacana para qualquer prova da OAB, para qualquer prova de graduação, tá, gente? Sobre direitos humanos aí, ó, não precisa mais nada além do que eu estou explicando. Vamos falar um pouco da Carta das Nações Unidas? É uma carta mundial, tá? Para gerir a atuação dos estados entre si. Ela tem um destaque no seu artigo 55. Eu vou me tomar a permissão aqui de estar lendo o que diz o artigo 55. Com o fim de criar condições de estabilidade e bem-estar necessárias às relações pacíficas e amistosas entre as nações,
Baseados no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, as Nações Unidas favorecerão, 2 pontos, a. Níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e desenvolvimento econômico e social. B. A solução dos problemas internacionais, econômicos, sociais, sanitários e conexos. A cooperação internacional de caráter cultural e educacional. E C. O respeito universal e efetivo à raça, sexo, língua e religião. Ou seja, o que a gente está dizendo aí, gente? Que um dos propósitos das Nações Unidas é a proteção dos direitos humanos, né? Firmando o princípio segundo o qual a ONU, além de ser uma instância de diplomacia multilateral, ou seja, um diálogo multilateral entre representantes diplomáticos dos estados, também é uma instância para se debater direitos humanos. Há uma estrutura da ONU, que é o Conselho Econômico e Social, com 2 órgãos, tá, gente? Comissão de Direito Internacional e a Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direito Internacional, ela foi responsável por concluir diversos trabalhos no âmbito do direito internacional público, como a Convenção de Viena, por exemplo, que é importantíssima. A Comissão de Direitos Humanos passou a ser chamada Conselho de Direitos Humanos, designando-se do Conselho Econômico e Social e passando a se vincular diretamente com a Assembleia Geral da ONU, tá? Não confunda os 2 comitês, tá, gente? São os 2 pactos. Portanto, a ONU, desde o começo, cuida de direitos humanos, além da diplomacia multilateral. Entretanto, não há em qualquer dispositivo da Carta a menção de quais são esses direitos humanos protegidos. Veja que é apenas positivando que se consegue lograr, né, e reclamar. Para vindicar direitos, a necessidade anterior é necessária positivação. Tem que estar lá escrito, né, gente? Somente se reclama o que se conhece, não é verdade? Por essa razão, que em 48 surge o quê? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos? É uma comissão que se reuniu em 45, sob o auspício de René Cassin em Paris, para a formulação da declaração, sendo que em 10 de dezembro de 1948 ela foi proclamada. Por isso que eu digo não confundir a ONU 45 com a Declaração Universal dos Direitos dos Humanos, que é 48, tá? Possui 30 artigos e um preâmbulo com 7 considerandos, sendo um instrumento que dá o patamar mínimo dos direitos humanos no mundo. Surge para quê? Para fechar, para incorporar, né, a Carta da ONU, que não diz quais seriam os direitos que deveriam ser protegidos. Trata de uma norma de jus cogens. A gente falou dela na aula passada, respeitando os artigos 53 e 54 da Convenção de Viena, tá? As normas do jus cogens são normas acima de qualquer outra, elas são inderrogáveis pela vontade dos estados, tá? Somente podem ser modificados por outras normas de cujo jus cogens da mesma natureza, me perdoe. E o que diz? Ela traz um conteúdo material para a Carta da ONU, né? Ao elencar quais são os direitos humanos e as liberdades fundamentais conhecidas. Qual que é a natureza jurídica no plano formal? É uma resolução, tá, gente, da ONU, adotada pela Assembleia Geral da ONU. Atente-se que não é tratado internacional, tá? Estados não assinaram, foi imposta pela Assembleia Geral. Em muitos países não houve aprovação, tá? Não há o respeito ao artigo 84.8 da Constituição. Muitos países sequer a publicaram internamente, tá? Não houve aprovação do Congresso Nacional. Não passou por nenhuma das fases pelas quais passam os tratados internacionais. Então, assim, a natureza jurídica no plano formal, ela é uma resolução. Já no plano material, é uma norma jus cogens, que a gente acabou de nos referirmos um pouco atrás. Ela possui uma estrutura dúplice, tá? Ela foi redigida antes da metade do século XX, por isso não se falava em proteção ao meio ambiente, esse direito de forma macro, né? Ele foi ativamente debatido apenas em Estocolmo, em 1972. Trata do direito de primeira dimensão, que são os direitos civis e políticos, tá? É um discurso liberal mesmo de cidadania, unido com o discurso social da cidadania, que é a segunda dimensão. O Estado intervém para proteger, tá? Então, a primeira parte, do artigo 1º ao 21, ela tem um discurso liberal da cidadania. A segunda parte, do 22 ao 30, ela tem um discurso social da cidadania. Portanto, trata de 2 categorias de direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais. Nessa estrutura, quebra-se a teoria das gerações, que, como eu disse antes, para mim, teoria das gerações está relacionada ao direito constitucional, não ao direito internacional e direitos humanos, né? Então, ela quebra a teoria das gerações, dizendo que os direitos eles não se sucedem em gerações, mas fortificam, eles se acumulam, eles se fortalecem
Eles não são divididos, tá, gente? Fortalecendo, assim, o princípio da universalidade, que a gente já disse que é um dos princípios e características dos direitos humanos. Direitos humanos, eles são universais, eles são indivisíveis, eles são interdependentes, eles são interrelacionados, devendo os Estados tratar esses direitos com a mesma ênfase e a mesma proporcionalidade entre as pessoas. Portanto, nossa declaração foi universalista, sem deixar de lado os particularismos culturais, regionais, históricos. Ainda que sejam particularidades regionais, culturais, históricas, elas devem ser protegidas, é óbvio, né? Os direitos humanos, eles devem receber proteção ampla. Eles devem ser protegidos para todos, em detrimento dos estados que os violam, tá? Então, anotem isso, caixa alta. Os direitos humanos devem ser protegidos para todos, em detrimento dos estados que os violam. Foi decidido pela ONU, consenso dos países, que o universalismo cultural prevalece sobre o relativismo cultural, tá? Parágrafo 5º da Declaração e Programa da Ação de Viena de 1993. Tá? Com isso a gente finda a nossa aula. É isso que você precisa saber para a sua prova da OAB. É isso que você precisa saber para a sua graduação. É isso que você precisa saber basicamente para os seus concursos. Ok? Fica aqui meu forte abraço. Espero que tenha sido uma boa explanação. Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem, manda um e-mail para o drmartinceles@gmail.com. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Mais uma vez peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like e tudo que vocês precisam saber de direitos humanos estão nessas duas aulas, ok? Fiquem com Deus, até a próxima. Vamos lá, mandem para mim qual é o próximo tema que vocês querem, tá? Fiquem com Deus mais uma vez. Obrigada, um forte abraço.